Hoje a gente vai falar sobre... O futuro! Você por acaso tem uma bolinha de cristal? Não, né? Mas a gente pode tentar descobrir o que pode acontecer no futuro do mundo e da gente também. Tipo, o trabalho que a gente vai querer ter quando a gente crescer? Eu não sei. Uma hora eu quero ser professor e outra eu quero ser pediatra. Eu mudo bastante de ideia. Não tem problema não saber ainda, né? Acho que muita coisa ainda vai mudar até lá. E algumas coisas podem acabar. Como será o futuro do mundo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Yeah! Sabia que tudo que a gente faz hoje pode mudar o mundo de amanhã? Sério? Tipo o quê? Coisa boa e também coisa ruim. Por exemplo, se a gente produzir muito lixo, a poluição do mundo vai aumentar e algumas coisas não vão existir mais. Poxa, é verdade. Imagina viver em um mundo com menos árvores ou animais. Mas o futuro também pode ter coisas legais. Ah, que bom! A gente vai falar disso tudo hoje. Para começar, a Gabi vai conversar com a Laís Fontinelli. E a gente ainda vai conhecer a Valentina Leite, que está sempre pensando em novos jeitos de cuidar do meio ambiente para mudar o mundo para melhor. E depois, a Gabi ainda vai saber da Renata Thomas como o futuro tem a ver com as crianças. Já tá no ar o Quintal TV! Rafa, já percebeu que um monte de mudança vive acontecendo no mundo? Já! Você sabia que quando nossos pais tinham na cidade, existia computador, mas nem era usado como hoje? Hoje em dia, tem até rede social. Mas será que quando a gente for adulto, vão existir coisas tão diferentes assim? Vamos descobrir. Tá na hora de ligar pra Gabi. É com você, Gabi! A vida da gente sempre muda? Tipo, o mundo sempre muda e se transforma? Se você pensar quando você era pequena, o quanto que você já mudou os seus interesses, a sua vida, o que você aprende desde que você nasceu até agora? Foi muito ou pouco? Acho que deve ter sido muito, né? Então, o ser humano, assim como o mundo, muda o tempo todo. A gente está em constante mudança, transformação e eu diria mais uma coisa, em evolução. Não dá pra saber como vai ser o futuro, né? Mas já dá pra imaginar como vai ser o mundo quando for adulta? Pensando no nosso futuro, a gente tem que cada vez mais viver o momento presente e se preparar para esse futuro. Ter sonhos, pensar em como é que a gente pode aproveitar não só melhor o nosso presente, mas planejar para o nosso futuro. Você acha que as profissões vão ser diferentes no futuro? Por quê? Tem algo que a máquina vai poder substituir o trabalho do ser humano, como já acontece. Mas tem algo que só o ser humano vai sempre poder fazer, como a arte. Então, eu acho que o ser humano vai sempre inventar novas profissões e que essas profissões nunca vão poder ser substituídas pelas máquinas. Rafa, o mundo novo está vindo e eu me sinto pronto. Pronto pra quê? Pronto para cuidar dele desde agora. Aposto que existem várias maneiras de cuidar do futuro no dia a dia. Rafa e Davi, a gente tem que pensar que toda ação individual nossa tem um impacto no coletivo. Então, é super importante que a gente pense em como cuidar de nós mesmos, do outro e do bem comum. Porque assim a gente vai estar cuidando não só da humanidade, mas do planeta. Davi, gostei de saber disso tudo. Vamos ver se a Valentina tá livre pra gente poder falar com ela? Vamos! Ela deve ter ainda muitas ideias legais pra gente pensar no futuro desde hoje. Mas será que ela vai atender? Ligo pra onde, Rafa? Deixa eu ver. Valentina. Davi, Valentina. Ah, tá ali, em Diadema, lá em São Paulo. Pode ligar pra lá. Alô, Valentina, alô, Valentina. Será que ela já tá lá no futuro? Não sei, mas uma coisa eu sei, tem um futuro esperando ela. Valentina, alô. Oi, gente. Tô super animada pra falar com a minha mãe. Por que cuidar do meio ambiente é tão importante? O futuro, né, da próxima geração, no caso eu que tenho filho, para os meus netos. Como usar menos água para ajudar o futuro melhor? Eu faço lavagem de roupa branca, eu guardo a água para estar lavando as roupas coloridas, economizando na descarga. Nós trocamos a válvula, antes a descarga era na parede, hoje a gente colocou válvula dupla, né? E na hora de escovar os dentes, fechando a torneira, é dessa maneira que a gente faz para reutilizar. Como eu posso
posso mostrar para meus amigos que eu cuido da natureza? Aqui em casa, por exemplo, aqui a gente ensina nossos filhos, as crianças, a não jogar garrafa PET na rua, a não jogar papel na rua, porque lixo tem que ser jogado no lixo. E se todos os lugares implantassem o coletor de lixo, seria mais fácil. A família da Valentina é super ligada no presente e no futuro. Depois vou falar com todo mundo lá em casa. Eu também achei isso bem legal. Só que eu acho que esse tipo de atitude não deveria ser feito só em casa, mas em todo lugar. Pois todo lugar precisa pensar no futuro, não é mesmo? Tem uma coisa importante, Rafa e Davi. Vocês são o futuro. E se a gente tiver uma sociedade que não investe nas nossas crianças e nos nossos jovens, de fato, a gente vai ter um projeto futuro muito difícil. Então, é importante que todas as instituições que cuidam das crianças e dos adolescentes pensem nesse sentido também. Falar de futuro é falar de infância? Por quê? Olha, falar de futuro é falar de infância, sim. Mas não só de futuro, de presente, porque se a gente entende que a criança é um indivíduo, é um sujeito, é um cidadão, então a gente precisa se preocupar com ela hoje também, né? E não só amanhã. Tudo que a gente faz com as crianças vai ter consequências. Se a gente quer um futuro bacana para a nossa sociedade, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo com e pelas crianças hoje. Como a nossa família e a nossa escola pode ajudar as crianças a pensar no futuro? Eu diria, assim, que a família e a escola são muito importantes para duas coisas em relação ao futuro. Uma é criar o ambiente para as crianças poderem se expressar, para as crianças poderem falar. Ser um lugar onde as crianças têm um lugar de fala, de verdade. Mas é muito importante também que a escola e a família criem um ambiente onde as crianças aprendam a ouvir. Por quê? Se a gente se a gente promove uma sociedade de indivíduos que só sabem falar e não sabem ouvir, a gente não consegue promover o diálogo, a gente não consegue promover a conversa. E isso é muito importante, né? Que desafios a gente, que é criança, pode encontrar no futuro? Acho que muitos, né? Mas eu vou arriscar 2, Gabi. O desafio do excesso de informação, excesso de tela, não é? Mas também o desafio da escassez, com falta. Por exemplo, falta de água limpa, água potável, água para beber, mas também falta de espaços abertos, espaços arborizados para a gente poder brincar, para a gente poder correr. Amarelo. Eu tô na aula de geografia e uma amiga fala que não acredita que a natureza está se transformando. Ela cisma que a gente não tem nada a ver com isso e que as pessoas estão exagerando. Eu não acho, porque a natureza tá sempre se transformando e de uma forma muito ruim, porque a gente tá poluindo muito ela, tá consumindo demais e não é necessário. E cada vez mais não tem natureza e a gente sim tá envolvido nisso, porque é a gente que tá fazendo isso. E a gente precisa parar, não é? E talvez essa pessoa esteja se esquecendo que o que a gente faz, de pronto, a gente não vê, às vezes, o efeito. O efeito só vai ser visto daqui a um tempo. Então, a gente não pode se guiar só pelo que a gente está vendo agora, né? Rosa. Se um dia me falarem que estão preocupados com o futuro das crianças, o que eu posso responder? Tem muita gente poluindo, mas tem muita gente com essa consciência de que no futuro vai ter uma coisa boa. Muita gente tá cuidando do planeta e muita gente tem essa responsabilidade de entender que a criança é o futuro e a gente tem que cuidar do nosso planeta para que quando ela cresça tenha um mundo melhor para ela, não é? Isso, tem muita gente preocupada, ou seja, tem muita gente querendo cuidar das crianças justamente porque acredita que quando elas forem mais velhas, daqui a alguns anos ou mesmo daqui a algumas décadas, elas vão poder fazer diferença no mundo onde elas vão estar. Cinza. Toda hora me perguntam o que eu quero ser quando crescer. O que eu posso responder da próxima vez?
Eu posso responder que eu ainda estou pesquisando o que eu quero ser, eu ainda estou conhecendo as novas profissões que existem e no futuro também podem descobrir outras profissões, podem criar outras profissões. Então, eu ainda estou conhecendo as profissões e estou aprendendo cada vez mais. Eu ainda não sei o que eu vou ser quando eu crescer, eu ainda tenho muito o que aprender. Eu mesma tenho muito o que aprender, porque eu quero ser muita coisa e tem muita coisa que eu ainda não conheço. Ah, excelente, Gabi. Eu acho que é por aí mesmo. A gente vive num mundo que as mudanças acontecem de uma maneira muito rápida. Então, existem realmente profissões que ainda vão existir no futuro. E se você se der esse tempo para conhecer, para saber que atividades combinam com o seu jeito de ser, com o seu jeito de olhar o mundo, você vai poder fazer uma escolha muito mais acertada, né? Uhum. Então, Renata, foi muito legal conversar com você sobre o futuro. Aprendi muitas coisas que eu também fazia de errado, agora eu não vou fazer mais, porque eu sei que eu sou o futuro e para eu ter um futuro melhor, não só eu, todo mundo tem que colaborar, mas eu também tenho que fazer uma parte. E assim o nosso mundo vai ficar bem melhor, né? Fico muito feliz de você estar preocupada com isso e prestando atenção no que você está fazendo hoje para poder colher uma coisa muito bacana daqui a alguns anos. Ô, Davi, agora que a gente já sabe como pode ser o futuro, a gente precisa saber o mais importante, que é que o futuro já é agora. E a gente tá terminando o Quintal TV de hoje, que já é o futuro do início do episódio. Ih, para de me confundir. Ah, Rafa, o tempo não para. O futuro tá logo ali e já chegou! Então, até o futuro, no próximo Quintal TV!